E fala, torcida São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias e últimas informações do São Paulo, que tem um jogo importantíssimo contra o Botafogo amanhã. E a pergunta que não quer calar, será que o William Gomes vai ser titular nesse time do São Paulo? Já comenta aí, já deixa a sua opinião, se ele deveria ganhar uma vaga de titular no time do São Paulo. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal. Estamos na busca da meta de 15 mil inscritos, estamos quase chegando lá. Dá essa força aqui para esse jovem São Paulino crescer na plataforma, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto, vendo tudo que os comentaristas vão falar. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. A gente vai debater e comentar muito sobre o Tricolor e esse jogão de amanhã. Cresce o direito, estou deixando aí na descrição. Sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Aqui tem um cara que tá aí chamando muito a atenção. O William Gomes, números dele no São Paulo. Amigo meu, São Paulo, falou, é o nosso Estevão. Ó. Falou, nosso Estevão. Foram 8 partidas, 3 como titular, 310 minutos em campo, 2 gols e 155 minutos para marcar. E aí a discussão, meu caro Vessa, Massini e Arnaldo, joga agora, não joga agora, arrisca na quarta-feira, o que vocês acham? Acho que vai jogar. Você acha titular? Acho. Fazer o Ferreirinha ali? Acho sim. 4-2-4, mas com ele como se fosse um Ferreirinha. Não sei. Essa é a questão. Ele jogar, eu acho que é quase uma certeza. Ele jogar em qual sistema, aí acho que o Zubeldia vai pensar em algumas possibilidades. Pode ser vários sistemas, né? Mas eu acho que ele vai jogar. Eu acho que ele vai jogar... Estaria fora quem, hein? Luciano? O Luciano, eu acredito que não comece, mas talvez não só o Luciano, dependendo do sistema que ele utilizar, né? Acho que ele vai jogar. Luciano e sem drama, né, gente? O cara não tá jogando nada. Exato. Não tá jogando bem. Não só ele, né? Mas não, sim. Você tem razão, mas pro Luciano vai ser um drama, porque conhecendo a peça, ele vai ficar bravo, enfim. A personalidade dele é essa. Você me poupou no final de semana pra eu jogar e você vai pôr... O treinador pegou ele no colo desde que chegou. Exatamente. Eu não reclamar, não. Esse é o cara. Esse é o cara. Luciano ele pode tomar o cartãozinho. Ele foi tratou como bibelô. Agora vai reclamar? Então, parei, mas ele né? não faz reclamação. Você tem razão. Não tô me questionando de você. Ou eu tô enganado? Não, ele não... O ano passado ele foi banco. Foi banco, mas ele tá suspenso, né? Aí o time faz o jogo que fez contra o Corinthians. Não tem argumento para mudar. Mas eu acho que agora é diferente. Ele não está saindo pela suspensão. Ele está saindo por uma série de jogos abaixo. Eficiência técnica, não está bem. Não tem drama, gente. Isso nesse país aqui, eu não vou ver. Eu vou morrer, não vou ver. Mas ele... É um drama, cara. Na cabeça de vocês, então vai sair o Luciano. Na minha vai. Na verdade, gente, já saiu o Luciano. A gente não percebeu. Só... Contra o Atlético, ele ainda deu uma chance pelo lastro maior, pela rodagem. No último jogo do Brasileiro, o Luciano já foi reserva. Antes do time reserva. O último jogo do São Paulo, o time titular, o William Gomes foi titular. Você não tá falando do jogo agora Fluminense, do outro jogo. Fluminense. Ele vai jogar o William Gomes. O William Gomes. Então, essa entrada do William Gomes não é exatamente uma surpresa. Agora, se o torcedor do São Paulo estiver esperando o Estevão, o cara que diz. Não. Ele por isso que o Vessone falou. Ele pode funcionar como o Ferreirinha estava funcionando para o time. Né? Essa é a questão. E o São Paulo tinha um escape pelo lado que ele perdeu. Para mim, ele vai manter o Rato, vai trazer o Lucas para dentro e vai manter o esquema. Vai o quê? Rato, Lucas e o William com o Caleri na frente. Não, mas aqui a opção é ser o time que não tinha o Rato. Com Luciano, Lucas e... isso poderia acontecer também. Era o time que jogava com o Ferreirinha. Mas aí, né, neste caso, aí o Lucas seria bastante sacrificado, porque o Botafogo sai bastante pelos lados, né? Aí o Lucas teria que voltar, aí o Lucas teria que ser ponta mesmo. Este jogo é loucura. Mas seria uma possibilidade também, já jogou dessa forma. O Lucas foi preservado no último. Vai ser preservado no meio, daria para ele fazer esses 2 jogos um pouco de sacrifício maior. Certo? Mas de ponta? Não é bom para quem? Botafogo ou São Paulo? Não. Tô falando em termos físicos. Não, tá todo mundo preservado. Isso fisicamente, alguns entraram um pouquinho lá no Mineirão. Até o William Gomes saiu, né, do jogo ali. Então, esse para mim foi um forte indício que ele jogaria o jogo a substituição dele no jogo contra o Cruzeiro, sem o jogo estar definido. Primeira substituição me deu a certeza que ele jogaria na quarta-feira. Vai de Sabino ou de Alan Franco? Por não ter o Hulk. Não dá pra saber, né?
Não, eu imagino. O Alan Franco já jogou contra o Hulk, né? Já foi o Alan Franco. Em Belo Horizonte. Isso, mas no Morumbi ele colocou pra ter um embate, lembra? Não, o suspenso. Ah, tá. E joga bem, tudo. É. Eu jogaria com Igor Vinícius na direita, Alan Franco e o Arboleda, e do lado esquerdo o menino lá, o Wellington. Pra mim não tem muito o que inventar. 2 mudanças eu faria. Sai o Luciano, mantém o William. Sai o Rafinha, coloca o Igor Vinícius. É que abrir mão do Rafinha num jogo desse tamanho também é duro, hein? Então, é duro, mais importante é o jogo em casa. Essa é a... O Rafinha é mais importante no jogo em casa? Claro. Ou não, ou melhor, mais importante no jogo fora, que vai ter pressão, papapi. Pra mim, em casa, a característica do Botafogo para o jogo do Rafinha é dura, hein? Também acho. É duro, hein? É. Dureza. Não, mas o Igor Vinícius não é exatamente um super defensor, né? Não, mas ele tem mais vigor, né? Sim. O Rafinha defende melhor que o Igor Vinícius, mas eu tenho... Eu até... Não, a questão é... Desculpa. Não, vai lá. Não é o defender ou atacar, é o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Como o São Paulo estaria mais equilibrado defensivamente para jogar contra o Botafogo, pensando no modelo de jogo e na característica dos jogadores do Botafogo? Para mim é o Igor Vinícius. Não só pela vitalidade, mas também porque ele sai. O São Paulo vai precisar de escape. Se ficar lá atrás, sentado o tempo todo, é uma virada de bola, outra virada de bola, pega o Almada, pega os jogadores de lado do Botafogo, que são excelentes, vai tomar gol. Se ficar sentado lá atrás o tempo todo, eu sei o que eu tô falando, eu tive lá, assisti, Palmeiras 1, Botafogo 2, Botafogo 2, Palmeiras 1. Entendeu? O Palmeiras saiu um pouco, conseguiu fazer o gol. No segundo tempo, quando foi administrar 1-1, quando entrou no modo administração, tomou 2-1 e não tomou mais no segundo tempo porque fez o achou gol na pressão no goleiro do John, né? Pois é. Então, não é lá atrás que você vai fazer a pressão no goleiro, né? Os 2 zagueiros do Botafogo são fortes, rápidos, excelentes, mas na saída de bola aperta que entrega. O Rafael fala, é isso, massa. Entendeu? Simplesmente isso, ele fala. O Ailena Matos fala, ficaram fazendo um pandemônio com o Bruno Henrique voando ano passado antes da final e o Rafinha, que não ia conseguir parar ele no Maracanã, que não ia parar ele não. Até hoje o Bruno Henrique não saiu do bolso dele, verdade. Foi uma partidaraça. O Rafinha, nesses duelos, ele foi muito bem em quase todos os grandes jogadores. O William, quando jogava no Corinthians, o Bruno Henrique, ele de fato é um jogador que tem... lastro, experiência, malícia. Sabe o que tem um ponto aí que pouca gente percebe no futebol? Caras assim, o seu oponente te respeita pra caramba, cara. Se ele pega o moleque, ele quer atropelar o moleque. Se ele pegar o Rafinha, ele não vai querer atropelar o Rafinha. É incrível, pode estar mais velho, tudo, mas essa coisa no futebol ainda existe. Agora, lembrando, né, o William Gomes, se for mesmo titular, contra o Fluminense, que ele entrou como titular, ele deu uma arrancada, o Samuel Xavier deu uma paulistinha e virou o cara. O Zanovelli fingiu que não viu. Isso. O Zé Ivaldo contra o Cruzeiro tentou bater nele bateu nele umas 5 vezes. Sim. E nada. E Libertadores, ninguém dá nada, velho. É verdade. Então a possibilidade de intimidação, de tal, isso aqui é grande. O moleque vai aprendendo com essas coisas, né? Ele não parece medroso, né? Não, ele é um jogador que... Ele parece... ele não é um jogador de... firula. Não é... E mesmo assim ele apanha. Exato, ele é mais... Então, mas só para lembrar como foram os confrontos com ele titular, contra o Botafogo e contra o Cruzeiro. Tem, por empréstimo, junto ao Newcastle, vai ficar até junho de 2025. Vamos ver ele falando um pouquinho. Português, hein? Os pedaços. Brazil as a country is well renowned. It's so known for its culture, its people, its love for football, which is from a young age. From England, I loved Brazilian football. We used to love watching Ronaldinho, all these players playing the World Cup. So it's a proud moment for me to be in Brazil. Like I said, I want to immerse myself in the culture. Love to get forward. I've got a lot of athleticism. I'm a very good runner, technically good. I like to combine with my winger, get crosses in the box, and provide assists for goals.
but also I like to defend, and I'm also happy to keep a clean sheet for the defense and the goalkeeper. So I try and pride myself in having a overall balanced game. Muito bem, tá? Eu Jamal, eu gosto de cruzar, gosto de passar, vou à frente, me defendo e tal. Mas quer mergulhar na cultura. Eu adoro isso, sério. Agora falando sem sacanagem, quando vem um estrangeiro aqui. O cara mergulhar no país, né? Não ficar encastelado lá. Tem que fazer as coisas, ver como é que é o país. Ele tá ansioso por isso. Ele vai dar um rolê de metrô. Então. Vai tá empolgadaço, né? Ele tá, hein, Arnaldo? Tem uma imagem melhor que essa entrevista coletiva, que é a imagem do vestiário do São Paulo depois do jogo com o Cruzeiro, quando ele fecha a roda e tenta falar umas palavras em português para os companheiros, não em inglês. Eu acho que essa é uma daquelas contratações que, pelo estilo do jogador, da onde ele vem, então, é uma das coisas mais inusitadas que eu já vi. Né? Não vejo ele jogando. Mas é inusitado pela nacionalidade? Então, mas acho que isso devia mais deixar a gente espantado. Eu acho que globalizou tudo, é tudo a mesma coisa. A gente traz poucos de lá, né? Não, ok, aí acho que nesse ponto sim, mas pô, tem que ver se o cara tem qualidade. A América do Sul normalizou, acabou. Cada time tem 200 agora, mas de lá, da Europa eu acho diferente. Ainda é. Sim. Temos aqui quantos? 3 agora? 4, exato. Né? Do Grêmio, do Criciúma... Vasco. Do Vasco, do Grêmio, do Corinthians, tipo 4, assim, 5, sei lá. Não é comum, ainda mais a questão do idioma, assim, pega, né? Eu acho que ele já está tentando acelerar a coisa mesmo, curiosamente. A questão climática. Você vê, mas isso é legal, né? Desculpa, Arnaldo, tô borrifando você direto, me desculpa. Não. Mas você vê que muitos jogadores brasileiros que vão fora, fazem questão de só conviver com brasileiros. Né? Não tem esse olhar, né, de conhecer as coisas, de falar a língua. Hoje não, os moleques hoje estão indo já. Sim, mas você tem razão. Sânscrito. Eu acho que é pro bem dele mesmo, né? Quanto mais ele acelerar esse processo, ele consegue. Agora, em termos esportivos, eu acho que, primeiro, não é um jogador de prateleira, de primeira prateleira, né? Não é o Memphis Depay, não é nem o Bright White, né? Eu acho que o que ele tem a favor, juventude, vigor. Agora, nesse momento, eu vejo que na posição dele, além de ter um jogador que está jogando todas, o Wellington, tem um outro jogador que passou a jogar muito bem do lado esquerdo, que é o Michel Araújo, sobretudo na linha de 3. Então, não por acaso, ele, contra o Cruzeiro, ele entrou no lugar do Michel Araújo. Hoje eu acho que ele é a terceira opção do setor, né? As outras contratações do São Paulo, da janela, tendem a jogar mais vezes do que o Jamal. Mas é aquilo. São Paulo vai ter o Inter no final de semana pelo Brasileiro entre os jogos do Botafogo. Vai usar o time reserva de novo. Talvez ele tenha uma oportunidade. Se não começar a entrar durante o jogo no lugar do Michel, enfim. Não sei nem se ele vai ser relacionado para o jogo do Nilton Santos, que vai falta jogador. Assim como o Corinthians às vezes não tem como escrever, não é questão de inscrição, mas no banco vai ficar o Michel e o Jamal, só o Michel. Inclusive, formação de banco nessas partidas de Libertadores são muito cirúrgicas, né? Eu imagino que ele não vai ficar no banco contra o Botafogo, não. Ele viaja, mas não fica no banco contra o Botafogo, não. Mas assim, como adicionado, o cara veio para... Não é o cara que vai chegar e vai ganhar a posição, né? Pelo menos não dá essa impressão. Não precisa ser também, certo? Ele não veio para ser titular do São Paulo. Ele só veio para respirar o Wellington. Então também é um caso de... Você não precisa trazer um cara. Esse cara é um cara para ajudar. Ele não é um cara para ser o dono da posição. Também não precisa ser o Roberto Carlos. Exato. Aqui, ele veio por empréstimo, mas vou fazer uma comparação talvez ruim. Mais ou menos como o Caio Paulista. O cara vem por empréstimo, começa a se firmar, joga bem, Parará quase ficou. Acabou que foi pro Palmeiras e está jogando bem. Né? Não sei se a ideia é essa mesma. Mas parece que talvez não seja um jogador assim. O que parece é que pro ano que vem ele tem
um ano de empréstimo. Para o ano que vem o São Paulo vai tentar contratar outro lateral, né? Porque o Wellington sai de qualquer forma. E só teria ele para a posição, né? Então essa é literalmente uma aposta. Acho que mais que qualquer outra contratação do São Paulo no meio do ano, da janela, né? O zagueiro Juan já passou ali pelo Grêmio, é muito bom jogador, estreou bem. O Santiago Longo, que estreou junto com o Jamal, é numa posição mais carente, que você usa mais o jogador, o volante entra durante o jogo, entra não sei o que primeiro. O Marcos já... E o Marcos Antônio também já está começando a jogar direito, né? E todos os casos o Beldia foi tendo uma certa parcimônia para lançar o cara para jogar, né? E o Jamal é o último deles. Muito bem, ó, temos outro, bom, Jamal à parte, tem... Já comenta aí se você acha que o William Gomes deveria ser titular no time do São Paulo, no jogo importante. E também tem o debate aí sobre qual lateral direito deveria ser utilizado. O Rafinha, pela sua experiência, o Igor Vinícius, por ter mais fôlego para correr contra o Botafogo. E algo que foi dito aí e que me chamou a atenção é: o Botafogo, ele é um time que joga e que deixa jogar. Se você tenta administrar, se você tenta marcar o Botafogo atrás, você tem dificuldades. Mas quando você... E prova disso foi o jogo do São Paulo e Botafogo no Morumbi. Os melhores momentos do São Paulo foi quando o São Paulo parou de tentar administrar o jogo e foi para cima do Botafogo. O Botafogo teve as suas oportunidades, fez seu gol de pênalti, depois fez um outro gol lá no vacilo do sistema defensivo, mas quando o Botafogo está sendo pressionado, ele deixa espaços. Por quê? Porque ele ataca com muita gente. E essa é mais uma das razões pelo qual o William Gomes deveria entrar titular. William, Lucas e Rato. O trinco de meio de campo. Por quê? Pelos espaços, pela velocidade do William Gomes, pela válvula de escape que é o William Gomes. O William Gomes, ao contrário do Lucas e ao contrário do Rato, ele é aquele jogador que fica bem aberto mesmo. O Rato, ele é um meia ponta, dificilmente você vê o Rato pisando na linha lateral. O Rato, ele fica ali quase no meio de campo, mas de lado, sabe? Porque ele faz essa movimentação de fora para dentro. É importante. O Lucas também não tem mais a dinâmica para jogar lá pisado na linha lateral. O William tem. O William, ele sempre tá bem aberto, ele sempre tá dando amplitude, assim como o Ferreirinha dava. E o São Paulo perdeu isso após a saída do Ferreirinha. E tá sendo uma boa sacada do Zubeldia colocar o William. Só que agora o Zubeldia tem que ter a coragem de sacar o Luciano, colocar o Luciano no banco e colocar o Ferreirinha, o William Gomes de titular. Traz o Lucas para dentro, o local que o Lucas rende mais é por dentro. Ele rende mais e ele se desgasta menos, porque não tem que voltar tanto para marcar. Quando o Lucas atua por dentro, ele é o 2 da linha de 4-4-2. Quando o São Paulo tá defendendo, né? O São Paulo defende numa linha de 4-4-2, não costuma fazer pressão alta. E a gente até entende, né? Isso, para não desgastar tanto os jogadores, e isso era uma estratégia do Zubeldia, principalmente quando ele tinha Alisson e Pablo Maia, que era dupla de volantes muito forte. O São Paulo não marcava lá em cima, deixava os zagueiros saírem jogando, né, para criar uma espécie de armadilha, para os zagueiros saírem jogando. E por lógica, o passe de um zagueiro não é como um passe de um meia, não é como um passe de um volante. Então o São Paulo deixa os zagueiros adversários com a bola para criar essa armadilha, principalmente na época do Pablo Maia e do Alisson. Quando essa bola chegava no meio de campo, aí vinha o embate, aí vinha a pressão para roubar essa bola e sair em contra-ataque rápido. A linha dos zagueiros estava alta, porque o São Paulo não marcava lá em cima. Aí você tinha o Ferreirinha, você tinha o Lucas. É algo interessante se fazer. Hoje, o São Paulo, ele varia. Às vezes marca lá em cima e vai todo mundo. Às vezes ele desce e marca em linha média-baixa. O São Paulo não marca em linha baixa, é em linha média-baixa. Deixa os zagueiros com a bola e marca quando essa bola entra no meio de campo. Então, com o William Gomes, é a válvula de escape. Lançamento, aquele gol impedido contra o Cruzeiro é a prova disso. O São Paulo estava sendo atacado, a bola foi recuperada e o Igor Vinícius lançou nas costas da zaga. Por quê? Porque o William Gomes estava dando a amplitude, estava fazendo a movimentação lá nas costas da defesa. Isso é preocupação, principalmente porque você não depende só do Caleri. Cara, assim,
Eu fico revoltado quando eu vejo torcedores do São Paulo criticando o Calleri. Ah, todo mundo fala do Luciano, mas ninguém fala do Calleri. Cara, o Calleri, ele não recebe uma bola pra fazer gol. O Calleri só recebe pancada o jogo todo. O São Paulo, principalmente quando o Luciano tá em campo, mas perde muito em criação. Fica um time lento, previsível, chato de se marcar e sem criatividade. O Calleri só recebe balão, só recebe pancada, só recebe bola na correria, não recebe assistência. Ninguém coloca o Calleri na cara do gol. Qual foi a última vez que colocaram o Calleri na cara do gol? Que deram um passe, faz Calleri. Qual foi? Não tem, cara. O Calleri ele vive fazendo gol de cabeça, sobrevivendo a gol de cabeça, de cruzamento do Wellington Rato, porque o São Paulo ninguém cria pra ele. Tudo fica nas costas do Calleri e do Lucas. Só que no jogo contra o Atlético, por exemplo, o Lucas estava marcado por 2. Toda vez que o Lucas pegava na bola, tinha 2 caras dando pancada nele. E o Luciano sobrando no meio de campo sem fazer absolutamente nada. Por isso que o William Gomes tem que entrar. Pra quê? Pra ter mais um jogador pra defesa adversária ter que se preocupar. Pô, se tem 2 no William Gomes, tem só um marcando o Calleri. Se tem 2 no Calleri, o William Gomes e o Lucas tá livre. E se o Lucas pegar essa bola no meio de campo e arrancar, meu amigo, é prejuízo para a defesa adversária, porque o Lucas, ele não tem a criatividade de um meia, ele não tem a visão de jogo de um meia, ele não tem o passe de um meia, mas ele tem algo que é importantíssimo: drible, velocidade e explosão. O Lucas Moura cansa de ver, é cansativo o Lucas pegando essa bola de costa pro adversário, conseguindo girar de forma rápida e arrancando, driblando um, driblando 2. E no futebol, se você dribla um jogador, você cria espaços. Se você dribla 2, 3, você desmonta completamente o sistema defensivo da defesa adversária. Então, a melhor forma do São Paulo jogar contra o Botafogo é: você pode respeitar, você pode entrar de forma mais reativa, mas você não pode deixar de atacar, não pode deixar de querer ficar com a bola, não pode deixar de querer se impor, né? Você marcar da forma que o São Paulo marca, pô, os zagueiros fiquem com a bola aí, quando essa bola entrar no meio de campo aqui, a gente vai marcar, a gente vai encher o saco. Beleza, ok, aceitável. Você não precisa jogar contra o Botafogo e marcar o Botafogo lá em cima o tempo todo. Você pode marcar o Botafogo na linha média baixa. Agora, você marcar com todo mundo atrás da linha no meio de campo, aí você vai ter problema. Você tem que empurrar o time adversário. Você tem que pelo menos incomodar o time adversário. E uma das formas do São Paulo incomodar é entrando com o William Gomes de titular. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!